Acabei de ser atacado por 3 cachorros. E eu não filmei porque eu tive que usar a corrente para atracar, para afastar eles. Então, para vocês verem como é que é essa situação aí da responsabilidade. Esses são os mesmos dog que tá lá no vídeo Dog Box Baruch. Baruch vs Dogs Assassinos. E esses cachorros é o seguinte, quando eles estão sozinhos, eles não vêm. Mas quando eles estão juntos, e já tem a fama de matar cachorro aqui. E o Baruch não está em condição de combater. E ali eu rodando aqui a corrente aqui, consegui evitar o pior. Até a pessoa vir lá e levar os cachorros. Na realidade não conseguiu levar, né? Porque a pessoa tá chamando do outro lado e os cachorros não voltam. E os cachorros vindo. O que impediu mesmo foi eu praticamente ter que combater contra os dogs. Para evitar que o Baruch combata. Não só rodando a corrente não, eu tive que atacar os cachorros mesmo para evitar o ataque dos dogs, tanto no Baruch como em mim mesmo. Porque eu rodei a corrente, falei para eles saírem e eles não saíram não. Eles começaram cada um ir para uma posição, né, me cercando para fazer o ataque, e eu desci a corrente em cima deles, não pegou em nenhum. Mas eu fiquei lutando com os cachorros. E eles me fazendo um círculo ali. E eu gritando e tacando a corrente neles na hora que eles faziam um ataque. E o Baruch querendo atacar eles e eu segurando com a outra mão no Baruch e com a outra na corrente. Então, por isso que quando eu for caminhar agora eu tenho uma barra de ferro. Então, dificilmente eu vou estar fazendo vídeos do Baruch. Já tem outros contextos, mas agora tem esse também. Que eu vou começar a andar com uma barra de ferro e, caso necessário, para poder fazer a minha defesa e a defesa do dog. Caso nesse contexto aí mais de um cachorro tivesse um mano a mano ali, eu ainda tinha deixado o Baruch fazer guarda e proteção. Aí depois o dono vinha e a gente separava, mas cachorros aí em bando, que já estão acostumados a matar dog, então eu não podia arriscar ali e ferir o Baruch, ele ainda nesse contexto de não estar tão bem de saúde. Então essa foi a situação. Então não tem como eu estar com o Baruch de um lado, um ferro do outro e fazendo vídeo com o celular. Isso aí é inviável. Então você está sabendo aí o contexto aí dos acontecimentos aí de manejo de dog, do Dog Box Baruch, dog de guarda e proteção. Fique com Deus mais uma vez, tudo de bom. Minha base foi uma base de conhecimento, sabe, Daniel? A sua que você falou, né, foi mais ali com a galera que não tinha informação ou tinha e não passava. A minha já foi diferente, eu já peguei uma base de informação, de treino. E eu tava sempre lendo direto. Lá tinha muitas revistas, né? Ela da área, então lá tinha revista demais. Aí eu ficava 1 hora, 2 horas na bicicleta ergométrica ali. Então, naquele tempo que eu ficava pedalando, eu ficava lendo. Aí eu já tinha um costume, né? Lendo revistas nacionais, né? Que ela tinha ali, mais Boa Forma, aquilo tudo, negócio de alimentação, de treino. E comecei a aplicar as técnicas de treino, entendeu? Então, tem muito... hoje, tipo assim... É porque não deu pra nós... Não bateu da gente se conhecer sem me ver, mas meu físico era tipo... Como se fosse um físico de um profissional, mano, entendeu? Eu já com 16, 17 anos, eu já tinha um físico assim, parecendo tipo de um profissional. Tipo assim, se fosse pra competir ali, já do amador pra ir pro profissional, caso eu continuasse, né? Mas aí teve outras situações, etc, né? Pera aí que eu tô ouvindo o primeiro áudio aqui, eu já tô rindo. É verdade, velho, é só peito e bispe. E era o sucesso da época, é mesmo, velho. Eu terminar de ouvir aqui. Não, e antes, né, eu fazia karatê, né? Então, você lembra, né? Então, eu treinei karatê aí. Aí lá na academia de karatê, que era de judô também, tinha academia, agora que eu tô lembrando. E eu chegava mais cedo do karatê e ia lá malhar, tá entendendo?
não malhava assim, né? Aí eu começava a fazer uns exercícios, o pessoal deixava lá eu fazer exercício lá, agora que eu tô lembrando. E isso que eu já comecei a malhar na academia de rua, né? Essas academias aí que faz com cimento. Eu até passava aí na sua casa aí, né? Daniel, vamos lá fazer umas barras paralelas. Daniel, vamos malhar. Você, não sei o que. Bora, Daniel. Tipo assim, é bom, pô. Vamos malhar, Daniel. Então já naquela época. E as revistas era tudo importada, né? Não tinha revista assim nacional. A revista nacional era Boa Forma. Era coisa mais fitness, né? Quando eu fui lá malhar no Clube Primavera com a professora Ângela, ela tinha uma visão mais fitness. Então as informações dela eram mais técnicas nesse conteúdo. Então eu peguei uma base da maromba e uma base fitness profissional de uma professora formada. E as revistas lá eram mais dessa área. Não tinha internet como hoje, né? Então essa galera hoje tem mais informação. É bom por um lado, mas é ruim por outro, né? Porque quais são as informações verdadeiras, quais são fakes, quais são a que é para ganhar dinheiro, só gerar consumidores de produto, de suplementos, né? Então, naquela época não. Os conteúdos eram realmente... tinha lucro, né? Revista, tudo tem lucro. Mas realmente trazia mais uma base de treino. Era poucas informações, mas as que tinham eram muito boas. Rapaz, Deus foi livramento pra você, mano. Apesar de toda essa situação aí, porque eu acredito que era pra você estar bem pior de rocha. Eu comecei a ter lesão depois não, mano. Antes, igual eu te falando, 5 horas da manhã. O primeiro treino da parte da manhã praticamente até meio-dia. Não comia muito, comia só salada, uma coisa ou outra. E depois à tarde eu voltava pra treinar, seja no karatê, futsal, ou voltava pra academia. Se eu tivesse futsal ou karatê à tarde, à noite eu voltava pra academia. Quando eu cheguei na academia dos marombeiros, que a academia lá do Primavera ela fechou, e eu também senti, né, ficando mais forte, eu senti necessidade de ter uma pegada maior, eu queria ter, né, malhar assim numa academia mais, porque lá era mais fitness, né, eu queria uma academia mais de maromba, mas eu não usava assim essa palavra assim, eu queria uma academia de maromba, eu queria, e etc, tal. Aí quando eu fui pra academia dos caras grandes mesmo, né, do gaúcho e etc, eu já tinha uma base muito boa técnica, entendendo? Porque realmente os caras não falavam nada. Eu fiz uma ficha lá, assinou, mas eu não precisava de instrução. Eu precisava só de um lugar que tivesse mais peso, mais carga e um parceiro mais forte. Meu primeiro parceiro foi o Tanque. O cara já tinha quase 30 anos e eu malhava junto com ele. Quando ele ficou sabendo que eu tinha 16 anos, ele, não, você não pode malhar comigo não. Você não pode malhar esse peso todo não. E nós já tava malhando ali já uns 2 meses, eu acho. Então nós continuamos malhando. E eu já tinha uma boa técnica, uma boa base, porque quando eu cheguei na Ângela, lá no Primavera, eu tinha 13 anos, entendeu? Aí na Chaparral eu comecei a malhar, fazer barra em paralela, dos 10 aos 12. Aí com 12 anos, para fazer os 13, nós mudamos. Aí tinha essa academia lá no Primavera, era barata, acho que minha mãe era sócia, alguma coisa assim. Aí eu comecei a treinar lá, então eu peguei dos 13 aos 16, foi só praticamente com a professora Ângela. Aí com 16, 15, 16 eu fui para a Academia dos Maromba. Então eu já tinha 3 anos de muita informação e eu não parei de estudar. Eu não parei de buscar conhecimento até hoje, entendeu? É um hábito mesmo. Eu sempre gostei de ler, sabe? E já teve época também de eu não ter dinheiro, mas aquela base que eu peguei com a Ângela, ela me ajudava, porque aí eu fazia barra em paralela na rua, corria, fazia bastante abdominal, e eu já cheguei a malhar com botijão de gás dentro de casa, entendeu? Eu malhava com os botijão de gás dentro de casa. E eu sempre malhei na rua, né? Também, eu sempre gosto de malhar na rua, barra em paralela, tinha lugar que tinha peso, então... Aí eu revezava. Quando eu tinha dinheiro, eu tava na academia. Quando eu não tinha, eu ficava na rua. E eu acostumei treinar tanto dentro da academia como na rua, né? Eu sinto falta desse treino na rua. Por exemplo, hoje mesmo aqui eu fiz costa e bíceps. E se aqui tivesse um lugar bom para correr, eu tinha saído para correr, entendendo? Porque você correr ao ar livre, a qualidade de vida, o condicionamento não é só físico, sabe, Daniel? É mental. E eu entendi isso lá atrás. Eu tinha que ter um conhecimento mental sobre treino. Foi quando eu comecei a buscar Deus também. Eu falei, não, eu tenho que ter um conhecimento das escrituras para não ser enganado. Pessoas falar coisas que não tá na Bíblia. Então eu sempre busquei ter uma boa saúde mental, que está muito voltada para ter conhecimento, né? Então eu fui inspirado já
desde pequeno a isso. Então, sempre gostei de ler, de aprender as coisas, de saber, até para me poder conversar. Eu ouvi em algum lugar que a pessoa que lia muito, ela sabia conversar bem. Então, quando eu cheguei na academia de maromba, entendeu? Eu já tinha um certo condicionamento psicológico, mental e intelectual sobre, sabe? Então, eu fiquei 13 anos com a Ângela. Quando eu tava com 16, eu já tava com físico já, entendeu? Top, entendeu? Ainda mais naquela época. Hoje é quase normal, né? Um cara ter um físico assim. Mas naquela época, aí quando eu comecei a marombar, aí infelizmente fiz umas amizades abençoadas, né? Aí o resto da história você já sabe. Então ali já na Chaparral eu já corria. Eu saía pra correr, Daniel, entendeu? Eu corria, passava lá pelo quarentão lá, eu já corria, sabe? Eu já treinava, eu já fazia abdominal em casa, por causa do karatê também, né? O karatê você já tinha que fazer abdominal e etc, e tá bem condicionado pra lutar. Então eu fazia abdominal em casa, eu fazia polichinelo, eu fazia vários exercícios dentro de casa. E capoeira, né? Eu comecei a treinar capoeira, minha mãe, ela achava bonito, né? Roda de capoeira. E sempre que ela via uma, ela ia assistir, e ela me levava. E ela falava, entra lá. Mas sabe, minha mãe bonitona, os caras ainda incentivavam, entra aí, neném, entra aí. Tipo, já com 7, 8 anos de idade, eu entrava nas rodas de capoeira. E depois que eu mudei da Chaparral, eu comecei a treinar, né, correr, malhar, aquela coisa toda. Aí tinha micarê, tinha as festas, né, e sempre abria a roda de capoeira. Então eu sempre tava entrando. E você sabe que capoeira dá um condicionamento tremendo, né? Então, quase todo lugar que eu vi uma roda, eu comecei a entrar. Então eu comecei, tipo, treinar mais a capoeira de rua, né? Na época era até visto como coisa de imaginar. Hoje ela é mais popular, mas naquela época... E tinha muita ali trocação, muita porrada na roda, né? E era mais um motivo de eu estar bem condicionado para estar preparado, né? Porque geralmente eu era mais jovem, eu era de menor, mas eu não aparentava por causa do físico. E os caras já eram maior, já era mais velho. Os caras eram marombados, ainda tomavam esteroide, né? Lá na academia, lá onde eu malhava, você ia no banheiro, tava cheio de seringa. O cara que eu treinava com ele, eu não usava. Mas o cara que eu treinava com ele, o tanque, ele tomava assim na minha frente, assim, ó. Os caras lá usavam dentro da academia, entendendo? Os caras pegando peso pesado e usando, tomando injeção lá dentro, assim, na frente de todo mundo. Então, geralmente, os caras, além de forte mesmo, pegar peso, os caras tomavam esteroide e cada um ali que geralmente fazia uma arte marcial. Um fazia um judô, outro fazia uma capoeira. Eu já fui tentando mesclar tudo que eu podia ali na minha época. Então, como eu sabia que tinha essa galera aí, eu tinha que estar sempre condicionado. Então, eu comecei sempre a treinar, né? A parte da capoeira também, para poder estar ali no mesmo nível ali. E na época até fiz sucesso também. Quando eu chegava na roda, as pessoas já sabiam quem eu era, né? Naquela época. Mas eles não sabiam que eu era de menor, né? Mas por causa do físico. Até quando eu tava na rua, a polícia ia revistar, me perguntava que idade eu tinha. Quando eu falava que tinha 16, os caras não acreditavam. Graças a Deus eu nunca sofri agressão por isso, mas eles pensavam que eu tava mentindo. Não, você não pode ter 16 anos com físico desse, não. Eu tirei a identidade. Aí eu tô vindo do carnaval de madrugada lá do plano. Aí a polícia me aborda e eu, tipo assim, agora eu tô com identidade, agora não tem jeito. Aí o policial, quantos anos você tem? Eu, 16. Aí era até a Patamo, né? Muito temida naquela época. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho identidade aqui, eu tenho documento. Deixa eu ver. Aí quando eu mostrei a identidade pra ele, não, esse documento é falso. Você não pode ter 16 anos, não. Eu falei, agora complicou, agora eu apanho. Mas graças a Deus não sofri violência, né? Então, assim, só pra você ver como é que tava, assim, a pegada, assim, naquela época, sabe? Fora que eu também jogava bola, né? Acordava 5, 6 horas. Eu, final de semana, quando eu não tava treinando, eu tava jogando bola no final de semana. Então, gerou um condicionamento, assim, fora de série. E eu ainda tava sem camisa ainda, descendo todo feliz, né? Ali pelo centro ali de Taguatinga. E quando eu dei minha identidade pra ele, ele pegou a identidade, olhou. Não, você não pode ter 16 anos com esse corpo, com esse físico, não. Essa identidade aqui só pode ser falsa. Aí eu falei, eu já tô tendo esses problemas direto aí. Eu só tirei essa identidade aí por causa disso.
porque as pessoas não acreditam que eu tenho 16 anos de idade. E eu tirei a identidade para mostrar que eu tenho 16. Agora tá falando que a identidade é falsa? A identidade é verdadeira. Eu tenho 16 anos de idade. Ele ficou me olhando, olhava para a identidade, olhava para mim. Aí, graças a Deus, sim, permitiu, deixou eu ir embora. Mas eu já tava pensando, ele vai querer descer ataque aqui, achando que eu tô mentindo. E não tem como eu falar outra coisa, porque a verdade é a idade que eu tenho. Já tirei a identidade por causa disso. Eu nem queria tirar a identidade. Naquela época, as pessoas, a gente não queria muito ser identificado e estar identificado, né? Então eu só tirei a identidade mesmo por causa desse motivo. Porque naquela época tinha mais abordagem, né? Hoje quase não tem nada, né? Naquela época ali a polícia abordava, entrava nos bairros, entrava em tudo. Se tivesse assim um grupinho, já parava. Então, a gente adolescente e tudo, então a polícia sempre estava na contenção. E festa direto, micarê, carnaval. Nas Palmeiras ali fechava tudo, então sempre dando briga, confusão. Eu falei, não, é melhor eu tirar minha identidade para comprovar que eu sou menor de idade, entendeu? E quase não deu certo ainda, mas graças a Deus não tive mais problemas não.